Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Mas verdadeiramente você está sendo bênção na vida das pessoas. Você tem projetado sombra, cura, consolação, modificação, libertação, referência. Você tem sido uma referência para as pessoas. Você tem curado vidas através das tuas atitudes, das tuas decisões, das tuas palavras, da tua forma de viver, das tuas escolhas. Você tem glorificado a Deus e, de certa forma, auxiliado, ajudado algumas pessoas, projetando sombra a elas, cura. Por que eu digo sombra? Se você tem projetado sombra, por que eu falo isso? A Bíblia vai nos dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, que a partir do versículo 3 vai dizer que as multidões afluíam em torno dos apóstolos. E as multidões ficarem sabendo que os apóstolos estavam passando por aquelas cidades, aquelas regiões, afluíam em torno deles, assim como acontecia com Cristo. E quando se tratava de Pedro, parece que tinha algo assim mais, né? Pedro, vem aí. Aí quando, em determinado lugar, quando Pedro, ouviram falar que Pedro iria passar lá, foi o que eles fizeram. Atos 5, versículo 15. Colocaram os enfermos do outro lado da rua, para que ao Pedro passar, o sol batendo em Pedro, a sombra de Pedro se projetasse em cima dos enfermos do outro lado da rua, e só a sombra curasse, poderia curar. Eles acreditavam que a sombra de Pedro, projetada sobre os enfermos, os curaria, e assim aconteceu. Agora, e nós, cada um de nós estamos projetando sombra na vida das pessoas, trazendo cura nas mais diversas áreas, espiritual, emocional, financeira. Nós temos projetado cura para sombra de cura, sombra de libertação, vidas sendo libertas, sombra de restauração, tantas pessoas feridas, amarguradas, ressentidas com a religião, com aqueles que se dizem professar a Cristo, mas que foram decepcionados no meio da jornada, precisam de uma sombra de refúgio. A Bíblia nos diz lá em Salmo 91, versículo 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora, Deus pode curar essas pessoas através de você. Você pode ser esse instrumento de Deus. Como? Deixando a sombra projetar nessas pessoas. Mas para que a sombra venha projetar, o sol tem que bater em você. Tem como na escuridão você ver a sombra? Não tem como. Tem como enxergar a sombra? Não, na escuridão não. Então, se você viver em trevas, nas trevas do pecado, nas trevas da falta de obediência ao Senhor, você não vai projetar sombra para ninguém. Mas quando você deixa o sol bater em você, quando o sol bate em você, a sombra aparece. Ó. A luz, quando a luz... Ó, tá vendo aqui a sombra? Você está vendo aqui, ó, a sombra? Por causa da luz. Então, uma luz mais forte do que o sol. E a Bíblia vai nos dizer lá em Malaquias 4, verso 2: para vós outros que temeis o nome do Senhor, descerá sobre vós. Para vós outros que temeis o nome do Senhor, descerá sobre vós o sol da justiça, trazendo salvação para as vossas vidas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Repetindo, Malaquias 4, verso 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos na estrebaria. O sol tem que projetar em você. Quem é o sol? Jesus, sol da justiça. E ao Jesus você ter o raio do sol, as luzes do sol sobre você, você vai projetar sombra de cura, libertação, restauração, transformação, confiança, liberdade, esperança. É o que as pessoas estão precisando. Mas para isso você tem que deixar o sol tocar em você e projetar essa vida, projetar vida para as pessoas, porque o sol tem vida. Evangelho de João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então projete sombra, mas para isso você tem que ter a presença do sol.
tem a presença do sol, cultivando a presença do sol. Como? Lendo e meditando na Bíblia Sagrada. Orando, falando com o Senhor, mantendo íntima comunhão com Ele. É o que diz lá Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a qual Ele dará a conhecer a sua intimidade. Então, reflita sobre isso, Deus te abençoe, se projete sombra, Deus é contigo, reflita sobre isso, Deus é contigo, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de vidas alcançadas, inscritas no canal Renovo da Alma até o dia 6 de maio de 2023. Nos ajude nessa caminhada. Vamos chegar. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.